Oi pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Tá e os Livros. Hoje nós temos um convidado especial, meu digníssimo namorado aqui ao meu lado, porque a gente vai ter uma resenha que eu tô muito animada para fazer aqui no canal. Mas, antes disso, eu vou pedir para vocês se inscreverem aqui embaixo, que é super importante, gente, pra gente engajar mais esse canal e trazer mais leitores para esse mundão lindo de meu Deus. E também vou deixar as minhas redes sociais aqui embaixo. Instagram e Scooby. Lá eu posto as minhas resenhas, eu posto o que eu tô lendo, eu posto basicamente várias coisas que eu tô assistindo também nos stories. Então eu espero vocês lá, porque lá a gente vai ter um pouquinho mais de interação. Então, vamos para esse vídeo. Gente, pra começar, vamos lá. Pega o livro pra mim. Pego. Pra quem não lembra, né, esse é meu namorado, tá, gente? Olá, o Cássio. Sou eu, Cássio. Como vão vocês? Então, ele tá aqui comigo por um simples fato de que ele leu a série bem antes de mim. Na realidade, quem me deu de presente a série foi ele. E eu comecei a ler. E eu achei muito interessante trazer ele pra cá, porque primeiro que eu tenho vários personagens que eu não sei falar o nome, então já começa por aí, né? E outra porque a gente tem algumas visões iguais, mas também diferentes do livro, né? Sim. Então eu achei interessante a gente trazer pra cá, tá? Então o livro, obviamente, que eu tô falando é A Guerra dos Tronos. Como é que fala o nome do autor? George R.R. Martin. Isso aí, gente. É o primeiro livro, tá? Das Crônicas de Gelo e Fogo. Esse camalhaço gigante que eu demorei 1 mês e meio para ler. 1 mês e meio, gente. Eu tô desde janeiro lendo isso aqui. E hoje é? Hoje é dia 15 de fevereiro. 15 de fevereiro, 1 mês e meio, exatamente isso. E eu só terminei porque meu namorado teve paciência, que eu passei o dia inteiro lendo isso aqui. Porque senão eu não ia acabar, não. Sinceramente, muito, muito puxado, gente. Primeira coisa que eu tenho pra dizer, puxado. Porque eu acho que, eu não sei você, mas eu acho o linguajar muito difícil. O George, ele tem uma... ele é meio prolixo às vezes, né? Ele descreve às vezes as mesmas coisas em capítulos diferentes, meio que pra tentar ambientar o leitor. Então acaba tornando a leitura um pouco, eu diria até repetitiva e cansativa, né? A história é sensacional, mas a maneira que ele escreve lembra muito o Stephen King, né? Sim. Que às vezes ele fica ali numa prolixidade inacreditável. Mas é uma leitura que vale a pena, mas realmente se você não pegar no embalo e ler, você leva um tempão mesmo. Sim. O que acontece, gente? Vamos lá. Primeiro que eu achei a leitura muito boa, como ele disse, mas assim, eu achei, como ele também citou, e é uma coisa que eu não gosto, todo mundo aqui desse canal já sabe, que eu não gosto de autor que enrola, sabe? E ele enrola muito. Muita coisa. Porque, por exemplo, eu tô lendo um capítulo, É. aí tá acontecendo lá um monte de coisa, tal. Quando ele vai pro outro capítulo, que é outra pessoa, lá do outro confim da Terra, que não vai me contar nada do que tá acontecendo do outro lado. É literalmente uma novela, né? Sabe a novela das 9? Sim. Que você tá lá no protagonista, aí tá acontecendo tudo e tal, aí na hora do vamos ver, do vamos chegar, aí corta pro outro núcleo da novela que não tem nada a ver. Assim, ele faz muito essa função João Kleber, vamos dizer assim, né? Para, aí joga você para outro lado de Westeros ou lá na Daenerys e depois volta e enfim, né? Você tem que ter essa paciência na hora de ler, porque tem hora que você fica bem bolado com isso. E eu não gosto. Eu sinceramente não gosto desse tipo. Tá, vamos começar pelo começo, né, amor? Sim. É melhor, né? Então vamos lá, a gente é apresentado primeiro ao... O primeiro capítulo você tem ali os guardas da Patrulha da Noite. Isso. Onde eles avistam ali uma forma de vida que eles não identificaram muito bem, né, numa das patrulhas deles, e acabam ocorrendo alguns assassinatos ali, né?
Mais pra frente a gente vai saber toda. Pra quem viu a série, né? Antes de avisar, antes de falar, esse vídeo vai ter spoiler. Tanto do livro quanto da série, porque o livro 1 ele praticamente é a primeira temporada. Né? Muita pouca coisa que muda. Mas voltando. Então você é apresentado ali a esse primeiro personagem. Sendo que, aí conforme a gente estava dizendo, né? Nunca mais você vai ver essa passagem nesse livro. Sim. Né? Você vai ver alguém citando muito por alto. Sim. E depois, nos outros livros que eu já li, no caso ela vai ler, já tomando spoiler aqui também, que você vai voltar a chegar nessa questão. Mas... Então, primeira coisa que, se você for pegar o livro pra ler o primeiro capítulo, achando que aquilo ali é história, gente, não é, tá? Porque o primeiro capítulo é muito chato. Tá? Eu tive muito essa sensação. Porque não tá me apresentando nenhum personagem em si, um pedaço de provavelmente que vai ter em algum outro livro que não é esse daqui. Que se você fosse colocar um prólogo de um... Sabe aqueles livros que o outro autor escreve alguma coisa antes? É exatamente isso. E depois o livro é basicamente isso. Aí depois a gente vai conhecer o Jon, que é o filho bastardo. Isso, Jon Snow. Do Ned. Ned Stark. Isso. Obrigada, tá vendo, né, gente? Aqui é a tradução. Instantânea. Aí a gente vai conhecer o Snow, vai conhecer o Ned, vai conhecer a Catelyn. Falei certo? Catelyn, isso. Vai conhecer todas as outras filhas dela, vai conhecer a Sonsa. Não. A Sansa. A Sansa. Que a gente chama de Sonsa. Sonsa. Desculpa, eu peguei o nome e ficou na minha vida. Mas calma que ela se torna uma personagem muito legal no final do livro. Então, assim, a gente vai conhecendo essas histórias. O Robert Baratheon, que é o rei isso aí. de Westeros, né? É o rei do reino dos sete reinos, né? Isso. E no começo é uma história muito assim. Eles só ficam tipo, o inverno tá chegando. O inverno está chegando. E o inverno está chegando. E você fica só, tá, eu já entendi que o inverno tá chegando. Chega logo o inverno. Naquela época não tinha clima-tempo, essas coisas pra ver. O que eu achei muito interessante foi que só tem verão ou inverno. Não tem as outras estações. Não. Entendeu? Então, tipo assim, eles estão vivendo um verão já faz anos. E eu fico, gente, eu não aguento 6 meses de verão aqui no Rio de Janeiro. Sim. Socorro. Imagina. Pois imagina. Décadas de verão aqui no Rio de Janeiro. Não dá, não. Aí a gente vai ter a história desse povo. O Ned vai ter que ir lá pro... Porto Real? King's Porto Real. Porto Real, porque o Robert, que é o rei, mandou ele pra lá. Falou que ele tem que ir, ponto final, pra ser a mão do rei. E ele leva as 2 filhas dele. Mas antes disso acontece uma cena que é maravilhosa. Que é o filho dele caindo. Sim, né? Que ele Bran. vê... o Bran. Bran. Ok. Que vê uma cena que ele não deveria ter visto. E ele é tecnicamente empurrado. Uma tentativa de assassinato. Exatamente. E... gente, antes que eu vá continuando falando, vocês sabem que eu sou muito aleatória, né? Então eu quero lembrar pra vocês que no livro, e é uma coisa que eu fico muito espantada, todo mundo é menor de idade, tá? Todo mundo é menor de idade. Só os adultos que não são. Mas o resto, todo mundo é menor de idade, entendeu? Já na série, obviamente, eles não colocaram o povo menor de idade, né? Então se você assistiu a série, mas você não leu o livro ainda, tenha isso em mente, porque eu fiquei muito chocada quando eu comecei a ler. Umas cenas que eu fiquei, gente, mas essa criatura tem 10 anos? Como é que isso tá acontecendo, né? Enfim, aí a gente vai lá, o Ned tá em Porto Real, ele descobre umas coisinhas, certo? Que não deveria descobrir, que ele deveria ficar quieto no canto dele. E a Cersei, que é a mulher do rei, que é a rainha, acaba ficando meio... incomodada. Exatamente. Digamos assim. Exatamente isso. Ficou ouriçada. Exatamente. Com toda a situação. Com o Ned. Ela falou, não quero esse cara aqui. Só um parênteses, né? Se você já viu a série, você vai perceber, conforme a gente falou, é tudo igual, né? Isso tudo tem na série. Acho que a única parte que não tem é que o Ned vai pra Porto Real e na série mostra ele indo lá em Winterfell e tal, mas no livro ele já vai direto e tal, mas só assim, são detalhes que não interferem, né? Sim, eu achei o livro muito fiel. No caso, a série muito fiel ao livro, né? Achei bastante.
Então, assim, a gente vai, acontece todo esse trelelê lá. A gente tem o personagem que eu mais odiei de todos, que é o Joffrey, certo? É, o Joffrey, o filho do... Que é o filho do... É o do Robert. filho do Robert, junto com a Cersei. Que é um spoiler que eu não vou dar pra vocês, que eu fiquei abismadíssima. E quem já assistiu a série sabe do que eu tô falando. E isso tudo vai se interligar, gente. E no final, tem a cena dele mandando matar o Ned. Sim. Né? Porque a Cersei, gente, ela é muito ruim. Ou mulherzinha ruim, mas eu gosto dela. Mas ela é muito ruim. Mas ela queria deixar o Ned ficar vivo. Até porque ela sabia que talvez ele tivesse mais proveito pra ela vivo do que morto, né? Sim, com certeza. Pois é, mas o Joffrey é aquela cabeça de criança, porque ele é uma criança, no livro ele é uma criança, assumindo o posto de rei. Mandou arrancar a cabeça dele, arranca a cabeça, estilo Rainha Vermelha de Alice, no País de Maravilha. Desse jeito. Então a gente tem essa parte do livro. Assim, eu gosto muito de quando começam as guerras. Sim, a parte principal pra mim nos livros e na série, quem viu a série sabe, são as batalhas que são sensacionais. Sim. Lembram muito, assim, mal comparando, obviamente, mas lembra muito Senhor dos Anéis. Né? Na grandiosidade, a questão da estratégia, enfim. Mas Game of Thrones e Crônicas de Gelo e Fogo, nesse primeiro momento caminhando juntos, pra mim é o ponto alto também, as batalhas. Sim, são muito boas, gente. E assim, tinha momentos que aconteciam algumas coisas que eu ficava gritando, eu falei, não acredito que tá acontecendo isso, que não sei o quê. E ele vinha, o que aconteceu? Eu ficava indignadíssima, com um monte de coisa. O que acontece? Primeiro, vamos lá. O livro, ele não tem capítulos em si, nomeados como 1, 2, 3, 4, 5. Não. São vários personagens que narram a história. Então, por exemplo, eu poderia muito bem estar lendo aqui sobre o Ned falando, uma parada muito importante, e do nada vai pro irmão da rainha, que é o anão, como é que é o nome dele? O Tyrion. Tyrion, isso aí. Que também é um personagem fantástico. Mas eu achei que na série ele ganhou mais destaque do que no livro. Com certeza. Na primeira temporada. No primeiro livro. No livro ele vai ganhando esse protagonismo bem mais pra frente. Mas eu achei ele muito bom, assim. E uma coisa que eu gosto muito desse autor é que ele consegue modificar a escrita mesmo pra personagens diferentes. Tipo assim, coisa que você vê que tem autores que não conseguem. Não, você vai ver que mais pra frente ele já começa a fazer aí, mas ele desenvolve linguagens, tipos de idiomas diferentes. E tem até na internet, tem isso em livro, um dicionário para você ler os livros de Crônicas de Gelo e Fogo. Assim, o autor ele é cabeça demais, né? Só demora um horror para lançar os livros, mas ele é muito maneiro. Porque, tipo assim, por exemplo, eu posso muito bem estar lendo sobre o Ned. Eu tô falando mais dele porque é o único nome que eu consigo gravar direito. Tá? É o personagem principal do primeiro livro. Praticamente sim. É ele. Ele é Daenerys. Sim. Eu tô falando, já vou falar da Dani, tá? Eu chamo de Dani porque a gente é íntima. Mentira, porque o nome é muito difícil de falar, então é Dani mesmo. A gente vai ter o Ned e eu, tipo assim, eu tô falando dele, quando eu acabo, vai pra um capítulo da esposa dele. E você sente que é o personagem que tá falando, não é mais o mesmo autor. Entendeu? Então eu acho isso fantástico. Aí pulando pra Dani, a gente vai lá pro outro lado do mar, né? Assim. Fora de Westeros, né? Já não tá mais lá nos Sete Reis. Os Targaryen foram exilados depois do Jaime matar o Rei Louco, né? Sim. Então eles foram expulsos de Westeros, foram lá pra outra parte do mar. Isso aí. E a gente conhece a Dani, que tem exatamente 12 anos no começo do livro. Sim. E eu fico, não, tá errado isso aí, né? Mas ok. Aí a gente tem a Dani, conhecemos a Dani e o irmão dela, que é... rapaz, agora... o nome dele é horrível. Esse personagem só aparece uma vez na história da série. Eu nunca que é nesse livro. Nunca mais vou lembrar isso aí. Ele não aparece em nenhum outro livro? Não, ele morre. É verdade, ele morreu. Desculpa, gente. Spoiler! Enfim, aí a gente tem a Dani, que é dada, literalmente, de casamento para os Dothraki.
Dothraki. Nossa, Dothraki, de onde eu tirei Dothraki? Dothraki, maravilhoso. Que é o Drogo, que é conhecido como o Aquaman hoje em dia. Isso. Né? A gente só conhece ele assim. Momoa. Isso aí. Então, lá, Momoa, que eu digo, é quem tá fazendo personagem na série, tá, gente? Pelo amor de Deus. A gente tem o Drogo, que é um cara gigantíssimo. Sim. Que comanda uma tropa de maior ainda, milhares de pessoas. E o irmão da Dany dá pra ele, como se eles prometeu, tipo assim, homens pra lutar Pra ao meu retomar lado, o trono. que eu quero retomar o trono, porque eu tenho o sangue do dragão. Ele já começa assim, eu já odiei o cara de primeira. Arrogante toda a vida. É, exatamente isso. Aí a gente tem isso. Aí vai. Eu, particularmente, é a história que eu acho mais interessante do livro. Ele não tanto, não como eu. Quando eu fiquei sabendo que tem um livro só dela, eu fiquei. E ele ficou tipo. Não. Mas enfim, gente, foi o que eu falei. Leitores diferentes. É interessante vocês verem isso porque somos pessoas diferentes e temos gostos diferentes, certo? Então a gente vai ter aí a Dany, ela é apresentada pro Drogo, ela casa com o Drogo. É uma sensação horrível tudo que acontece com ela. Teve horas que eu fiquei, tipo, agoniada por ela. Dá um nojo, né? Sim, exatamente. Não tanto pelo o Drogo, porque eu acho que por ele ser um selvagem, podemos dizer assim, né? Pra ele é normal, mas Exatamente. o irmão deu ela de presente visando apenas o poder, o que era normal. Naquela né? época, sim. Mas ela tinha 12 anos. Mas ela tinha 12 anos. Entendeu? Até que na Idade Média, no mundo real, acontecia isso, então. Pois é. Aí a gente tem isso, ela se casa. Eu acho ele até um pouco gentil com ela. Sim. Eu não acho que ele seja uma pessoa carrasca demais. Ele amava. Sim, né? com certeza. Amava mesmo. E ela aprendeu a amá-lo também. Sim. Né? Nem tanto que ela fica grávida. Acaba acontecendo uma coisa horrível com a criança. Mas a parte melhor é que no casamento ela ganha os ovos de dragão, né? Isso. E tipo assim, ele sempre ficava falando que eu sou o dragão e eu sou o dragão. Só que quando ela tava grávida, ela já começou a sonhar com dragões. E quando o filho dela falece, que o esposo dela acabou falecendo também, tem todo aquele ritual, né? Ela consegue fazer com que dragões ganhem vida. Gente, isso não acontece, olha... Há milhares de centenas de anos. Há centenas de anos no livro. Então eu achei essa parte fantástica. E ela vai ser se auto-intitular Mãe dos Dragões, Isso. né? Então, e sim, o livro termina nessa parte. Que nem na série, né? Então o livro e a série são bem condizentes um com o outro. Eu gostei do livro. É um bom livro. É um bom excelente livro. Eu digo que tenha paciência, tá? Porque é o que eu falei. Quem é como eu, não vai... Tipo assim, vai ter hora que você vai ficar... Eu vou ser muito sincera. Por exemplo, eu tô lendo um capítulo aqui. Aí a Sansa... É Sansa, né? Sansa. Tá? Ela vai pra uma pessoa, conhecer uma pessoa, ou pra qualquer outro lugar, ela tem que descrever até quais as formas da nuvem do céu. É isso aí. Eu não tenho paciência pra isso, entendeu? Então eu dou uma puladinha. Aí se eu chego lá embaixo e vejo que, tipo, tá, sei lá, falando alguma coisa tão importante, aí eu volto umas 3 linhas pra me ver o que tá falando ali. Eu vou falar que algumas vezes eu fiz, não me arrependo, tá? Porque eu não perdi nada da história. Então, assim, é uma história muito interessante. Eu pretendo sim continuar a ler. Não agora, porque é bem desgastante. Então, acho que não daria pra mim começar. Assim, o ideal, eu quando eu li a saga, eu fui direto, né? Tava meio que no hype da série, foi intercalando ali. Então eu fui pra saber qual era a visão dos livros do que eu tava vendo na TV. Então eu tinha uma motivação para ler rápido, né? Embora é um pouco desgastante, sim. Agora, você que tem tempo e tal, vai ler um pouco, analisa, tenta guardar alguma coisa, vai de novo. Ou se você for vida louca, manda brasa. Mas é uma leitura assim, que às vezes E às vezes não é nem por ela ser muito pesada, né? Mas acontecem coisas ali, que aí eu volto com o Stephen King, que os personagens são muito, por exemplo, pessoas de 12 anos transando, orgias, esse tipo de coisa. Eu não tenho problema em ler essas coisas,
né? Mas se você também é um pouco mais sensível Sim. a esses assuntos Tipo assim, sexuais, meio pesados, lê com calma, vai devagar, se sentir, aí faz o que ela falou, pula um pouquinho, pra você se sentir agradável, né? Leitura é prazer, né? Você tem que ter prazer no que você tá lendo, né? Então não adianta você se forçar a ler alguma coisa. Eu acho super interessante também você, por exemplo, pegar esse intercalar com uma outra leitura Mais leve. dentro, mais leve. Eu não consigo fazer isso, eu tenho que ler um livro por vez, mas isso é de pessoa. Eu não consigo, por quê? Porque eu preciso estar submersa dentro daquela história ali. Então eu não consigo dividir minha atenção entre um livro e outro. Mas quem consegue, eu acho super bacana também. Não é um livro grande, gente. Não. O problema dele é que as letras são muito pequenininhas. Entendeu? Então, tipo assim, uma folha, você fica uns 3 minutos em cada folha. Então, por isso que se torna grande. Mas em termos de páginas, ele só tem 565 páginas. Então, ele não é um livro enorme, né? Eu já li livros maiores de Stephen King, então, já bem maiores do que isso. Mas, assim, é uma leitura interessante, é uma leitura que você vai conhecer outro mundo completamente diferente. Sim. E eu acho isso super válido. É uma leitura onde você vai conseguir conhecer determinadas coisas, porque, tipo assim, é uma fantasia? É. Mas muitas das coisas que estão aqui, e você vai concordar comigo que você conhece sobre história, aconteciam antigamente, como Sim, você sim. disse. Entendeu? Então, tipo assim, é interessante também pra você conhecer esse lado. Se você não é muito fã de história, então você acaba entendendo um pouco como acontecia a questão de aldeias, essas coisas assim, né? Porque acontecia bastante essas coisas, então é super interessante. De uma forma onde você vai se divertir, certo? Então eu gosto muito e eu acho que vale a pena. Vale sim. Hoje você não acha ele tão caro pra comprar. Não. Só se for aquele box especial e tal, mas comprar nessa edição aqui da Leia você não paga tão caro. É um investimento literário que vale muito a pena. Assim, pra você expandir os seus universos aí de distopias, enfim, ele é bem legal. Sim. Então é isso, gente. Muito obrigada por assistir esse vídeo enorme. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até o próximo, gente. Tchau, tchau.